nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história. Então eu gostaria de estar falando mais um pouco com vocês a respeito de um vídeo que nós fizemos, é o último vídeo que eu deixei aí, onde eu estou falando sobre a justiça de Deus sendo manifestada. E eu usei o capítulo 13 de Atos para tratar disso. E eu até falei que o capítulo 13 de Atos, ele está nos levando para Isaías, Salmos. E é claro que nem todo mundo percebeu, mas quem tem a mente exercitada nessas coisas que a gente fala ao longo desse tempo, né? Que a gente fala sobre as duas casas de Israel, a gente fala sobre as festas, sobre os profetas, né? Sobre a lei. Quem está já treinado e quem conhece também o livro de Atos, quem sabe o que está exposto no capítulo 13, o que está exposto no capítulo 15 de Atos, então pôde ver que na realidade os livros que eu pontuei junto com Atos 13, na verdade eles fariam mais sentido sendo pontuado com Atos 15. É claro, não é que esteja errado, porque se você sabe que em capítulo 13 está falando de manifestação de justiça, né, de forma indireta, já o capítulo 15 fala de uma forma mais direta, então basicamente seria o capítulo 15 de Atos que estaria nos levando para aqueles versos qual eu citei, que eu vou ver se eu deixo aqui, né? Acho que é Isaías 63, acho que Jeremias 49, agora eu não lembro direito. Mas por se tratar de justiça, então a gente entende que também se faz parelho, porque tanto é que no capítulo 15, né, primeiro, qual é o conteúdo que temos no capítulo 13 de Atos e qual é o conteúdo que temos no capítulo 15? No capítulo 13, a gente tem aquele conteúdo onde Paulo, né, vai estar na sinagoga, lá na Antioquia da Psídia, na sua primeira viagem. Antes de chegar lá, ele passou pela ilha de Chipre e lá aconteceu todo aquele evento daquele mágico, que eu já pontuei característica do anticristo naquele mágico, né, arrogante, inimigo da justiça, em contraste com Paulo, que era cheio do Espírito Santo. Então, contextualizamos isso, fomos para 1 Samuel, vemos também que Samuel era cheio do Espírito Santo, né, como todos os profetas, e todos os profetas eram pessoas justas diante de Deus. Não justas que não pequem, né, mas justas sim para aquele contexto, para aquele tempo, representando a lei. E na oração de Ana, Ana falou, a gente vê ali atos proféticos envolvendo justiça, tanto na oração como naquela petição que ela faz antes dela ter o filho. Daí então a gente pontuou esses pontos e falamos também sobre o rei Davi. Agora, quando olhamos para Atos 15, a justiça está aparecendo ali de uma forma mais direta. E ela pode também fazer parelho com os profetas que eu citei recente e ainda com muito mais, com Amós, Sofonias. Vai fazer sentido com tudo, porque o objetivo de Deus com a chegada da nova aliança
falar de Cristo. Se é falar de Cristo, está falando das suas obras. Suas obras são as festas. Cristo é justo, veio trazer justiça para o povo. Então, tudo isso aí você já pode ir para todos os profetas, apresentando Cristo desta forma, apresentando a justiça, que lá na lei era em forma de festas. Mas aquelas festas, hoje lendo a Escritura sem o véu de Moisés, nós sabemos que aquelas festas eram as obras que Cristo faria no meio da igreja. Hoje a gente vê disso. Então a gente sabe que Jesus estava lá na lei, de uma forma escondida, né? Mas no capítulo 15, ali é o discurso de Tiago. O capítulo 15 é o seguinte: o capítulo 15 acontece depois da primeira viagem de Paulo, qual eles vão para Jerusalém para tratar assunto que estava acontecendo ali na época, onde os fariseus convertidos estavam tentando aplicar a circuncisão nos gentios. Aquele contexto, né? Transição das alianças, né? Tudo isso a gente tem que ter em mente para a gente entender a mente daquele povo daquela época. Isso vai até ajudar a gente a entender o porquê que Paulo ele praticou coisas de lei já tendo Cristo como alvo, já conhecendo a nova aliança. Então a gente vai entender o porquê que Paulo circuncidou, me parece que Tito, porque que ele rapou, parece que a barba ou o cabelo, não me lembro agora, cabelo, né? Rapou o cabelo. Porque que também quando ele volta, na terceira viagem, ele assume a responsabilidade de também participar de votos que certos moços ali judeus estavam praticando, né? Ele aceitou fazer aquilo também, que já era coisa de lei. Mas por quê? Porque o período era a transição das alianças, né? Conforme eu já falei várias vezes. E o povo não tinha ainda ganhado essa ideia, não tinha caído ainda no coração deles. Então por isso que a gente vê tudo isso, né? E no capítulo 15, então, já resumindo um pouco, Tiago ele vai citar ali, envolvendo a vinda de Cristo, ele vai citar o profeta Amós, capítulo 9, precisamente versículo 11, quando ele vai dizer assim: e se cumpriu o que diz no dia de Davi, naquele tempo restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Quando ele fala isso, ele está pegando o texto lá de Amós 9, versículo 11, e está aplicando ali naquele contexto. O que é tabernáculo caído de Davi? O que seria esse tabernáculo que foi caído? São as 12 tribos. Se são as 12 tribos, a gente teria que conhecer a história de Davi. A gente teria que conhecer a história do rei Davi para a gente entender o que significa tabernáculo caído de Davi. Quando Davi ele estipula aquelas ordenanças a respeito do templo, ainda bem que o templo ainda não existia, mas ele vai ali estabelecer algo que depois seria usado por todo o tempo, vamos dizer assim, nos cultos da nação, quando todos aqueles objetos que eram peças móveis se movia para cá, para lá, naquelas peças do tabernáculo, fosse parar no templo. Então agora iria haver todo um ritual. Ele vai preparar Asaf, que é responsável pela música, ele vai dividir o serviço sacerdotal. Davi vai fazer tudo isso, né?
Quando que ele vai fazer tudo isso? Quando ele vai pegar a arca, que ela estava não no seu lugar, e ele vai trazer ela para sua cidade. Eu falei recente mais ou menos sobre isso. Primeiro ela vai para a casa de, acho que Obed-Edom, vai ficar 3 meses lá. Depois de lá, então, Davi vai arrumar uma forma de levá-la até a sua tenda, lá na cidade de Davi. Primeiramente, a tentativa de levar a arca, assim, quando ele pega ela, né? Ele está meio descuidado, e 2 homens vão tentar colocar a mão para segurar lá o boi que tropeçou lá para não cair e derrubar a arca. Então Deus vai fulminar aqueles 2. E daí Davi vai entender que quem tinha que carregar aquilo era os levitas. Então ele vai preparar toda uma estrutura para conduzir a arca até a sua casa, a sua tenda. E daí vai festejar diante dela, vai colocar ela na tenda, e dentro dessa tenda não tem divisão. Naquela tenda não teria repartição conforme a lei determinava, lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santíssimo é onde a arca ficava e o sumo sacerdote podia entrar lá só uma vez por ano. De forma que a arca ela ficava longe do convívio da nação. Mas aquele ato profético que Davi faz, ele vai introduzir a arca dentro de uma tenda que não tem divisão, não tem divisória, e todo o povo vai ficar diante dela. E o próprio Davi, sendo ele judeu, ele não podia usar aquela estola, aquela roupa sacerdotal. Porque quem era sacerdote na antiga aliança? Levita e não judeu. Mas ele vai usar a vestimenta de sacerdote. E vai ministrar ali a adoração diante da arca, e Deus não vai matar ninguém, não vai ferir ninguém. Tá? Não é que ele estava infringindo a lei, né? Porque Deus estava assim pontuando coisas do milênio ali para nós. Davi representando Cristo, e a nação ali representando a igreja, né? A qual vai ser introduzida no reino milenar, onde ela vai ter acesso a Deus sem que nada impeça, coisa que a gente já tem hoje, o acesso a Deus, né? A partir daquilo que eu falei, primeiro ponto da manifestação, né? Qual é visto em 2 fases. Primeira fase já se trata onde nós teríamos todo o acesso a Deus. Na primeira fase já é um ponto em que a gente não depende de sacerdote. A gente tem já o acesso a Deus porque a justiça já se manifestou. Porém, ainda estamos presos a este corpo, né? Mas na segunda volta de Cristo, então a gente já desliga deste corpo e a gente vai usufruir da justiça perfeita. Com Cristo no milênio, governando nações que também vão ter um sistema de governo justo. Porque o reinado de Cristo não tem absolutamente nada a ver com o reinado do homem. E nesse período, as nações que adentrarem no milênio, que conseguirem adentrar no milênio, elas, primeiramente, né, na tribulação agora, volta de Cristo, essas nações vão ser salvas pelas suas obras e não por fé. Entende? Já falei sobre nações que restam, mas nunca pontuei assim. Então agora eu quero pontuar isso. As nações que restam, que nações são pessoas, né? Povos, línguas, vão restarem porque vão estar fazendo obras boas, mas não assim, elas não têm a revelação de Cristo. Mas vão ser salvas pelas obras, porque não é todo mundo que vai fazer parte do reino da besta. Agora, quem faz parte do reino da besta, daí sim. Daí o destino é o lago de fogo. Mas haverá nações que não serão igreja, mas que também não concordarão com o reinado do anticristo. Não fazem parte. E são pessoas que têm um caráter bom de vida e fazem coisas boas, ainda que não tenha a revelação de Cristo. Então elas não são igreja, mas serão salvas com o direito de adentrar no milênio para ser governada por Cristo e por nós, igreja glorificada. Isso é maravilhoso, né? As obras
vão salvá-las. É como se fosse uma salvação também. Porém, no milênio, elas ainda vão estar presas ao tempo. Né? Você estuda lá sobre o milênio, você vai ver que tem contagem de ano, né? Porque Deus está falando sobre sol, lua, para nos dar a ideia de que vai ter tempo ainda para eles. E elas vão viverem e ainda correm o risco de depois do milênio serem lançadas no lago de fogo de acordo com o que elas vão praticar. É claro que o diabo vai estar preso e elas não vão ter muitas coisas má. Só que com o passar do tempo, a gente vê que no fim do milênio ainda haverá muitas dessas pessoas que vão fazer parte do reino da besta. Ainda vão querer ir pro lado do diabo, né? Mesmo estando vivendo um governo que é perfeito de Cristo. Elas ainda vão se levantar contra Cristo. Daí sim, o resultado delas também serão o grande lago de fogo. Então estas são as nações que restam. A gente não pode colocar tudo só no mesmo pacote, né? Ter sempre em mente que só tem dois povos, salvo e perdido, salvo e inferno. Céu e inferno, não é bem assim. Outra, vai nascer, hoje, a gente já consegue ver e saber que vai nascer pessoas que vão adentrar na tribulação, mas não vão aceitar a marca da besta, mas que também não são igreja. Pensou? Como que é maravilhoso, você consegue ver essas coisas. E elas vão ser salvos só pelas obras, e não pela fé e obras, no caso da igreja. A igreja tem as obras e tem a fé em Cristo. Ela sabe da justiça, todo o plano da justiça. Né? Então, o tabernáculo caído de Davi, a partir daquele momento, então, Davi vai estipular o culto de adoração a Deus. Percebe? Você consegue ver ali a igreja, que a arca está de volta para casa, que Davi traz ela de volta, e vai denominar então as pessoas para cuidar de todo o trabalho ali da igreja, no caso. Então, por isso que Tiago, no Atos 15, ele está falando sobre o tabernáculo caído de Davi, né? Que Deus disse lá que ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, quando você olha para a igreja hoje, você vê que precisa de uma restauração. É como que se o tabernáculo foi caído e desmanchado novamente. Então, assim como Deus restaurou aquele tabernáculo caído lá no passado, através de Davi, ele vai restaurar no nosso tempo. E essa restauração, ou seja, no milênio, né? Só que essa restauração já começou na primeira etapa da justiça. Então a gente vai desenvolvendo isso na vida. Por isso que é importante a gente conhecer essas coisas. Né? Então é como que por isso que a gente já consegue ver tudo em Cristo, tudo. Salvos, perdidos, grande tribulação, festas, milênio, a gente já consegue ver tudo, que Deus já comprou para nós tudo, já conquistou tudo para nós. Só que a gente vive hoje isso na mente, no coração, na primeira fase da justiça, a manifestação dele pela primeira vez. Agora, na segunda manifestação dele, a gente tem então a segunda etapa da justiça, onde a gente vai estar então perfeito, com o corpo perfeito, não mais preso ao pecado, ao mundo, ao tempo. Porém, quem viver, as nações, né, vão estar presos a esse sistema, né? Não a esse sistema, né, porque isso aqui tudo vai ser destruído, né? Vai para o Apocalipse, lá a gente vê que Deus fala que vai destruir com tudo, vai reformar, vai restaurar a terra. Né? Mas enfim, então, é isso que eu gostaria de estar falando aqui sobre a justiça de Deus. Sempre lembrando que se a gente fala em justiça, a gente tem que ter em mente juízo. Porque é através do juízo de Deus que a justiça ela ganha ênfase. Não tem como falar em justiça se não falar em juízo. Por isso que lá em Apocalipse a gente está vendo o juízo de Deus. As 7 taças, juízo de Deus. Porque pós o juízo, então, a justiça se manifesta, que é a volta de Cristo.
Tanto é que só por aqui, se você colocar a volta de Cristo para ser antes do arrebatamento, você já vê que já desalinha tudo, né? Se você colocar a volta de Cristo antes da tribulação ou no início dela, já desalinha porque nesse caso a justiça vai estar se manifestando antes do juízo, percebe? Sendo que o juízo é pré a justiça, o juízo é pré-justiça. Primeiro tem o juízo onde você vai julgar as coisas. Traz isso para a vida de um homem, de um juiz. Primeiro ele vai ter o juízo para ele governar e entender aquela situação. Daí então ele vai decretar a justiça. Não é dessa forma? Então, primeiro acontece o juízo para depois Cristo se manifestar o qual é a verdadeira justiça. E sempre que nos profetas, em Atos mesmo, está se falando de justiça, a gente vai ver que tem todo um contexto de juízo. As duas coisas caminham juntos, ok? A gente volta aí falando mais ainda sobre a palavra de Deus.